Olá! A história que vamos analisar hoje se passa numa manhã bem quente, daquelas abafadas, no Fórum de Brasília de Minas. O ar ali estava pesado, sabe? E não era só pelo calor, não. Era pela tensão de um casamento muito longo que estava prestes a acabar. Vamos entender o que rolou. Imagina a cena. De um lado da sala, a gente tem a Maria das Dores, e a postura dela já dizia tudo. Braços bem cruzados, o rosto fechado, com raiva mesmo. Do outro lado, o Zé Aparecido, um pescador aposentado. Ele estava em silêncio, mas o bigode tremia, denunciando todo o nervosismo. Pareciam dois mundos opostos ali, na mesma sala. E o que estava em jogo ali? 25 anos de casamento. Pensa só, um quarto de século de vida juntos. Mas, pelo que dizia o processo, os 2 últimos anos foram só briga. Uma história longa que, de repente, chegou num ponto de ruptura total. Mas qual foi a gota d'água? Bom, a gente vê que foi uma mistura de ciúmes e desconfiança, mas com um detalhe bem do nosso tempo: um celular trancado com senha. Foi esse o estopim que levou um casal com tanta história para o tribunal, prontos para acabar com tudo. Então, antes mesmo da audiência começar, rolou uma tentativa de acordo. A conciliadora, claro, percebendo aquele clima pesado, tentou um último esforço para fazer os dois conversarem, mas a tentativa não deu muito certo, não. As respostas deles mostram bem o tamanho do problema. A Maria, irredutível, soltou "eu só falo com ele na frente do juiz". E o Zé, que parecia exausto, só disse "eu só quero que ela me deixe em paz". Simplesmente não tinha espaço para diálogo. O palco estava todo montado para o confronto. E é exatamente nesse momento que o advogado da Maria, o Dr. Jassaf, entra em cena. Enquanto o bate-boca começava a esquentar, ele se levantou com calma, ajeitou o paletó e se preparou para falar. Era uma figura de tranquilidade no meio daquela tempestade toda. E a abordagem dele é muito interessante. Ele não fala de leis, não de bens. Nada disso. Ele se vira para Maria e faz uma pergunta sobre a vida real, sabe? Sobre as pequenas coisas do dia a dia, forçando ela a pensar na realidade prática de começar tudo de novo. Logo em seguida, ele vira para o Zé e usa a mesmíssima tática. Traz à tona os hábitos, os amigos de sempre, a pescaria, o ronco, coisas que constroem a rotina de uma vida a dois. Ele questiona se o Zé realmente acha que vai encontrar outra pessoa que aceite o pacote completo que ele é, depois de tanto tempo. O efeito foi imediato e profundo. Um silêncio total tomou conta do tribunal. A juíza deu um sorriso discreto. Dizem que até o escrivão parou de digitar, de tão surpreso. As palavras daquele advogado tocaram num ponto que nenhuma discussão jurídica conseguiria alcançar. Mas o Dr. Joseph ainda não tinha terminado. Depois de criar essa pausa, esse momento de reflexão, ele se preparou para dar o que a história chama de o golpe final, a observação que iria mudar tudo de vez. E aqui vem o ponto-chave da história toda. Ele olha para os dois e diz: "Vocês estão brigando com saudade, não com raiva". Com uma única frase, ele deu um novo nome para o conflito. Ele sugeriu que toda aquela briga, na verdade, era só um jeito de mostrar a falta que um sentia do outro. O impacto dessa frase foi visível, quase físico. Uma transformação aconteceu ali, na frente de todo mundo. Aquela armadura de raiva que os dois vestiam começou, literalmente, a derreter. E o processo foi bem claro. Primeiro, o desarme. A Maria, que antes estava com o peito estufado de orgulho e raiva, abaixou os olhos. Depois, a reflexão. O Zé costou a cabeça, pensativo. E, por fim, a reconciliação. Em questão de minutos, eles saíram do fórum de mãos dadas. E no corredor, a cena final que fecha tudo isso, a Maria chama ele para almoçar, mas não sem antes pedir a senha do celular, né? O motivo de toda a briga. E a resposta do Zé, nossa, resolve tudo. "É seu aniversário, mulher. Sempre foi." O código que guardava o tal segredo era, na verdade, uma prova de afeto. Essa história toda deixa a gente com uma reflexão bem importante sobre o papel de um advogado e talvez sobre como a gente resolve conflitos em geral. O que, afinal de contas, significa ser bom em resolver um problema? A moral da história é bem clara. O direito, as leis, podem resolver processos, encerrar disputas, mas, às vezes, um profissional bom de verdade é aquele que entende que, por trás dos papéis, existem corações feridos e a verdadeira solução é curar essa ferida. E isso nos leva à pergunta final. A história da Maria e do Zé faz a gente pensar
Quantos dos nossos próprios conflitos, sejam grandes ou pequenos, não são sobre quem está certo ou errado, mas sim um pedido desesperado para sermos ouvidos? Uma pergunta para a gente levar e refletir.